retomando, na verdade, em Marcos, casado com a Thaís, a gente tem 2 filhos, a gente não casa, estamos na igreja que começou lá no ano. Então, esse ano a gente vai estar estudando 5 assuntos diferentes. O primeiro a gente conversa hoje, métodos de estudo bíblico e hermenêutica. A ideia é que a gente entender como a gente pode estudar melhor a Bíblia, como a gente pode interpretar, e a gente entender os desafios que a gente tem quando estamos estudando um texto que foi escrito há muitos anos atrás, que é bem antigo, mas que a palavra de Deus é muito relevante para a nossa vida. História da igreja, a gente vai continuar. A gente começou ano passado com o pastor Helder. A gente vai ter mais 4 encontros sobre isso, que vai acontecer no mês de março. Por conta da disponibilidade dele, o curso de hermenêutica ele vai ser feito em fevereiro. 3 semanas em fevereiro, a gente para na semana do carnaval. Então vai ser dividido entre eu e o pastor Fernando, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas conversei por telefone. Ele é especialista nesse assunto aqui. Então eu vou fazer uma introdução, aí ele vai entrar com um pouco mais de detalhes, e as 2 últimas a gente vai falar sobre como utilizar métodos computacionais para estudar. Quando a gente vai para a escatologia, o pastor aqui da cidade, o pastor Edson Naves, que tem escrito sobre o assunto, também bem especialista, vai ser bem bacana essa aula. No segundo semestre a gente vai ter Romanos, exposição do livro de Romanos, e fechando o ano sobre teologia apologética integral. Vai estudar um pouquinho sobre o que as outras religiões pensam, como o cristianismo se posiciona em relação a isso, a fim de a gente aprender a conversar com bastante respeito e amor com relação às outras pessoas, os nossos vizinhos, amigos, família. Então, começando hoje a primeira aula, métodos de estudo bíblico e hermenêutica. Aqui está a agenda do nosso curso. Nós começamos hoje com desafios de interpretação bíblica. Semana que vem, interpretação bíblica antes e agora. A gente vai falar um pouquinho de método de interpretação retórico, método de interpretação literal, o que é isso, como a gente acredita que deve ser feito. E aí a gente vai falar um pouco sobre, existe uma distância cultural, gramática e literária entre a gente e o povo que recebeu a Bíblia no início. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, nessas 3 aulas que o pastor Fernando a gente vai aprofundar, e a outra que eu já comentei, métodos computacionais. Referências. A gente vai estar utilizando o livro, a interpretação bíblica do Roy Zuck. É um livro muito bacana, ele é um livro focado para a igreja, e você já viu que umas terminologias complicadas, mas ele é um livro focado para a igreja, e ele é bem simples, bem didático. A gente está usando ele como base da Bíblia, obviamente. Ele tem um segundo livro que eu uso como consulta, que é Inspirar Hermenêutica, que é um livro mais técnico, mais complexo, mas ele também traz alguns insights e a gente consulta ele. A aula de hoje, desafio da interpretação bíblica, o que a gente vai ver hoje? Princípios hermenêuticos, vamos explicar o que é hermenêutica, e desafios hermenêuticos. A gente tem um desafio temporal, geográfico, cultural, linguístico, literário e espiritual. São coisas que dificultam a gente entender como a Bíblia, a interpretação correta da Bíblia. Então, eu quero começar, se você tiver com sua Bíblia aí, você pode abrir, se você não quiser, você pode acompanhar na tela. Atos, capítulo 28, versículo 26 a 39. O pessoal está acompanhando aí o Anderson, acompanhando o pessoal online, então se você jogar a pergunta no chat, o Anderson vai auxiliar aí, tá? Vocês podem interromper a aula a qualquer momento, tá? É uma aula, é uma conversa, nós temos 32 pessoas online, mais umas 30 aqui presenciais, tem bastante gente. A gente tenta responder na medida do possível, se não conseguimos responder tudo aqui, a gente responde pelo chat ou na próxima aula. Então fiquem à vontade para interromper. Então, imagine um homem de negócios que mora em um determinado país e ele faz uma viagem de negócios, ele é uma pessoa importante, um oficial do governo, tipo um ministro da fazenda, assim. Ele vai para um outro país para uma viagem e ele se insere em uma outra cultura e aí ele fica lá por um tempo e depois ele volta para o país dele. Esse é o contexto desse versículo que você vai entender. Então, um anjo do Senhor disse a Filipe,
vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então a gente tem uma pessoa, um businessman, um homem de negócios, voltando de Jerusalém para a Etiópia. A Etiópia naquela época era um país com uma certa relevância, muito mais do que é hoje. Um país até com uma certa riqueza, era um meio. Esse etíope, ele era responsável pela parte financeira do país, que eles estão fazendo. Candace provavelmente é um título da rainha da Etiópia. E ele veio para Jerusalém, ele veio adorar, ele está voltando para casa e ele está lendo. Ele é uma pessoa com recursos, tanto é que ele estava numa carruagem com uma pessoa levando ele embora e ele começou a ler o profeta Isaías. O Espírito Santo pediu a Filipe, um dos diáconos da igreja primitiva, que fosse a estrada que liga Jerusalém a Gaza, lá onde a gente tem o problema do local atual, o mesmo nome. Ele estava nessa região do deserto, e aí Filipe encontra com ele e vai andando ao lado da carruagem dele e ouve ele lendo o profeta Isaías. Então, o leitor é o etíope, tá? E aqui o Espírito Santo fala para Filipe: aproxime-se dessa carruagem. E aqui eu faço uma primeira provocação. Qual que é o papel do Espírito Santo na interpretação bíblica? Uma pergunta de reflexão, falando sobre isso. Então está aqui o mapa, eu esqueci de colocar. A Etiópia fica na região sul aqui, onde tem o rio Nilo, tá? Em cima está o Egito, e lá no canto está Jerusalém. Aqui embaixo tem a escritura Cush, que é o nome da Etiópia em hebraico, transliterado, Cush. Tá? E morava nessa região, em torno do rio Nilo, e naquela época as pessoas moravam, faz sentido, né, em volta dos rios. As civilizações cresceram em volta dos rios, porque eles ainda não tinham um sistema moderno de irrigação. Então, esse é o contexto. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então aqui a gente tem uma pessoa lendo que confusa sobre o significado da Bíblia. E se você não entender, se você estiver confuso, você corre o risco de fazer um entendimento errôneo do texto ou uma interpretação que não é a do texto. Então aqui a gente já começa a ver que não somos só nós, e às vezes temos dificuldade de entender o que está na Bíblia, mas é uma coisa até que bem comum. Eu nunca estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça, quem pode falar de seus descendentes, porque sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? E aqui nessa passagem a gente vê dois princípios de interpretação da Bíblia. Tá? A primeira é você observar, e o eunuco etíope, ele estava lendo, ele estava observando o texto, e ele estava dando perguntas para o texto. De quem que esse profeta está falando? O primeiro princípio, observação, o segundo princípio, interpretar. E a gente entende as coisas fazendo perguntas. De quem que esse profeta está falando? É dele ou de uma outra pessoa? Eu quero que vocês me respondam. De quem o profeta está falando aqui no texto? De Jesus. Outra pessoa, não é ele mesmo, é de Jesus, mas a gente conhece ele. Texto. Dando sequência. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Vocês corretamente falaram.
Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, na história, ele entendeu a passagem através da explicação de Filipe. E aqui a gente vê o terceiro princípio hermenêutico aplicado, que é a aplicação. Então, eu observo, eu interpreto e eu aplico. E entenda que para o antigo eunuco, o texto também era antigo. Porque a lei, ele estava lendo os profetas, pelo menos 700 anos antes dele, mais ou menos. Então, para ele também era um texto antigo. Ele estava na mesma... Era uma cultura, para o antigo também era uma cultura diferente. Para Filipe não, mas para o antigo era. Então, assim, ele teve uma certa dificuldade, que é a dificuldade que a gente tem hoje. Estamos lendo um texto antigo, está numa língua diferente, numa cultura diferente. Ele deveria ser uma pessoa eloquente, porque ele estava lendo em outro idioma. Então, e outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que a correta interpretação da Bíblia, ela nos leva na direção de Deus. Nos leva a boas novas do Evangelho, a salvação. A Bíblia é um livro poderoso. Então, assim, deu ordem para a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente e o eunuco não viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então, a correta interpretação das Escrituras produz em nós alegria. E se eu estou lendo a Bíblia e aquilo não produz em mim alguma coisa, algum processo que eu não estou fazendo corretamente. A Bíblia é a palavra de Deus. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela precisa, ela tem poder para transformar a nossa vida e agir. Né? E ela agiu, e ela salvou aqui o meu mundo. Aqui só uma curiosidade arqueológica, né? O pessoal encontrou lá, nessa estrada que vai de Jerusalém para Gaza, um local que as pessoas acreditam, a gente não tem certeza, as pessoas acreditam, que é um local que chama a fonte de água e tal, né? Que o Filipe batizou o eunuco, né? E como todo bom capitalismo, né, eles reformaram, fizeram uma piscina e as pessoas podem ir lá e batizar e tudo mais. Então, é interessante, né? Lá é uma possibilidade, tá? Chama fontes de Enya, muito próximo a Jerusalém dos dias de hoje. Então, a hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. A primeira definição aí é o título do nosso curso. Por ciência, a gente quer dizer princípios. Tá? Por arte, a gente quer dizer tarefas. Então, a hermenêutica são os princípios e a tarefa. Tá? Porque a ciência é a arte, a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. Isso significa a palavra hermenêutica. E interpretar, a gente quer dizer determinar o significado, no caso aqui do texto bíblico. Faz sentido? Está claro para todo mundo? Perguntas? Então, os princípios hermenêuticos. Esse aqui é o principal slide da aula, da parte técnica. É um desafio espiritual também. A parte técnica aqui é o quê? Os 3 princípios hermenêuticos, se você memorizar isso, já valeu a aula. Tá? A gente observar o texto, a gente interpretar o texto e a gente aplicar o texto para nós. A gente vai falar mais sobre isso. Tá? Então, observar é o que o texto diz. O que o texto está falando? Quais os elementos que tem aqui, quais as pessoas que aparecem aqui, quais os lugares que aparecem. Você observa. Você lê com atenção. E isso é um trabalho que, num certo sentido, você não consegue fazer muito rápido. É para observar, você tem que ir mais cauteloso. Né? Interpretar. O que ele significa? E o jeito bom de você interpretar é você fazer o que o antigo fez. Pergunta, o que significa isso? Está falando dele? Está falando de outro? O que Jesus quis dizer com a videira? Ele é o fruto. É exemplo. Então. E aplicar é
eu aplicar para a minha vida hoje. E aqui tem uma coisa que eu aprendi com o pastor aí, que eu achei muito relevante. Quando eu for interpretar o texto, eu preciso interpretar o texto no contexto em que ele foi escrito, ou seja, o que o texto significa para as pessoas que estavam lendo e ouvindo pela primeira vez o texto. Então, esse texto ele foi escrito em outra época, eu vou lá atrás, entendo o que este texto significava para as pessoas que receberam ele em primeira mão. Aí eu tiro o princípio do texto, e eu trago ele para mim e falo como é que eu aplico este princípio para mim hoje. Tá? Então, por exemplo, tá? A ideia aqui não é gerar polêmica, mas é a gente entender. Existe um texto na Bíblia, em 2 Coríntios, se não me engano, que fala que as mulheres têm que usar véu na igreja. Dentro daquela cultura, naquela época, a mulher utilizar o véu significava um sinal de respeito ao marido dela. E só mulheres casadas utilizavam o véu. Então, se naquela cultura eu não utilizar o véu, um sinal de não respeito, ou, por exemplo, eu sou casado, não estou mostrando que eu sou casado, eu tiro o princípio disso daí. Tá? O véu é respeitar. Ou seja, a esposa, agora trazendo para o dia de hoje, ela, por princípio bíblico, ela precisa respeitar o marido dela publicamente. Princípio. Uma analogia, eu diria que é a mesma coisa, porque é uma cultura diferente. Mas, por exemplo, eu sou casado e eu utilizo um anel no dedo. Vamos supor que, por questões de trabalho, às vezes eu preciso viajar para fora do país. Aí eu tiro a minha aliança, né? Vou lá para a empresa, tiro a minha aliança e vou conversar com outras pessoas. Seria uma coisa parecida, não é exatamente igual, mas é parecida. Ou seja, eu não estou respeitando o fato de eu ser casado, eu estou respondendo o fato de eu ser casado. E os homens, eles não precisam respeitar as mulheres? Não está falando nada do texto aqui. Tem um outro versículo bíblico, que está lá em Cantares, ele fala assim, a Sulamita, que a gente acredita aí, eu acredito, né? Existem várias interpretações, a primeira esposa de Salomão, ela fala assim, que, Cantares 2,4, leva-me à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. O estandarte é uma bandeira, o estandarte é uma coisa que você vê de longe. Então, isso aqui é uma linguagem poética. A linguagem poética também dá seus desafios de interpretação. E o que ela está querendo dizer aqui de maneira poética é: o estandarte do meu marido sobre mim é o amor. Ou seja, o amor do meu marido sobre mim ele é público. As pessoas conseguem ver e perceber que ele me ama. Então, dois princípios. A mulher respeita o marido publicamente, e o marido, ele demonstra amor publicamente. Ou seja, existe um valor em chegar no meu esposa e falar, eu estou ouvindo aqui, eu te amo, para ela, com certeza existe um valor. Mas existe um princípio bíblico também, que existe valor em eu demonstrar amor para ela publicamente, de maneira que as outras pessoas percebam que existe um amor por ela. Vamos ver, dois princípios bíblicos. Mas eu tenho que entender ele na cultura que ele aconteceu, no momento que ele aconteceu, tirar o princípio e aplicar para mim hoje. E a aplicação, ela é diversa, ela depende do meu contexto, ela depende da cultura que eu vivo, ela depende do país que eu vivo. Mas a aplicação, ela é real. Então, faz sentido? Tá bom? E a gente tem outro versículo na Bíblia que fala que nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem, complementando as duas coisas que a gente falou aqui, né? Porque o homem nasceu da mulher, o homem foi criado primeiro que a mulher, mas ele também nasceu da mulher, ou seja, um é independente do outro, um não é mais importante do que o outro, os dois são igualmente importantes diante de Deus, eles têm papéis diferentes, mas igualmente importantes. Sentido? Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo para a gente entender. Então, ou seja, eu observo o texto, eu entendo o que está acontecendo no texto, aí eu interpreto ele aonde ele aconteceu, no tempo que ele aconteceu, na cultura que ele aconteceu, e aí eu aplico, tiro o princípio e aplico para mim hoje.
Tá? Esse aqui, digamos, que é o core principal da hermenêutica bíblica. O que vocês acham que é mais difícil de fazer aqui? Eu acho a interpretação mais difícil. Ela requer, às vezes, um conhecimento que a gente não tem. Um conhecimento que a gente vai falar aqui. Mas a aplicação, eu acho que se você interpretou bem o texto, a aplicação fica mais fácil. E observar talvez seja mais fácil, né? Você ler com atenção, você procurar. Mas é basicamente isso. E quando uma pessoa me explicou isso, eu falei, nossa, faz todo sentido isso. E aí facilita, isso aí evita que a gente tire conclusões erradas da Bíblia, do tipo, todas as mulheres têm que usar o véu da igreja hoje, numa cultura que isso não tem um significado. Naquela cultura tinha um significado. Porém, a gente respeita outros irmãos, se eles pensarem diferente, né? Porque eles estão fazendo para Deus também. Então, seguindo aqui, 1 Coríntios 8. Alguém está com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. 1 Coríntios 8:1. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Isso aqui é um alerta para a gente que gosta de estudar a Bíblia, que quer entender mais. É muito importante a gente ler a Bíblia, a gente estudar, a gente conhecer mais a Deus. Mas a própria Bíblia fala, conhecimento traz orgulho. Então o objetivo não é encher a minha cabeça de conhecimento. O objetivo é aquilo me edificar, eu ser capaz de amar mais as pessoas. Esse é o objetivo. Amar mais a Deus e amar mais a pessoa. Porque o amor sim edifica, o conhecimento por si só não. Então isso é muito importante, só um desafio aqui para a gente. Tá? Um outro texto para a gente refletir. Tá? Neemias 8, capítulo 1 até o 12. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler alguns trechos. Tá? Nesse trecho, o povo de Israel estava cativo na Pérsia e voltou para Jerusalém. Eles construíram um muro com Neemias e, depois de alguns meses, aconteceu isso que a gente vai ler também. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Tá? Aqui tem um mapa de Jerusalém lá da época de Neemias. Tá? Eles construíram um muro que sai em volta ali, tá? Um pouquinho fraco aqui. E um daqueles portões ali, que chamavam Portões das Águas, tinha um espaço, e o povo se reuniu tudo ali. E Esdras, que também era sacerdote, ele era escriba, e o escriba era aquela pessoa que copiava a Bíblia, copiava a lei, não tinham impressão, eles copiavam, e eram pessoas muito intelectualizadas, muito estudiosas, que copiavam a Bíblia fazendo cópias para que isso pudesse distribuir. A gente está numa época que nem todas as pessoas sabiam ler, como é hoje, é muito comum as pessoas lerem, e nem todo mundo tinha uma cópia da Bíblia. Então eles se reuniram numa praça e o escriba começou a ler a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de maneira que o povo pudesse ouvir aquilo ali, talvez alguns estavam ouvindo pela primeira vez. Tá? E todo homem e mulher que pudesse entender foi convocado. Então, continuando aqui, ele leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Eles ficaram 6 horas lendo a Bíblia. Confesso que eu fiquei inspirado quando li isso aqui, senão eu vou ler o Salmo 119 inteiro para as pessoas. Mas eu cortei bastante para chegar. Mas assim, é impressionante, né? Hoje em dia, na nossa cultura, com o tipo de facilidade que a gente tem, YouTube, internet, seria muito difícil de prender a atenção das pessoas por 15 minutos no final de difícil. E aí eles estavam só ouvindo. E foi impactante, foi algo tão impactante que ficou registrado na Bíblia. E continuando o texto, o escriba Esdras estava numa plataforma elevada
e o povo podia vê-lo. Os levitas instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Todo o povo estava chorando enquanto eles falavam. Então, Esdras era sacerdote, favorito os sumos sacerdotes, também da tribo de Levi. Todos os outros levitas estavam lá auxiliando o trabalho de Esdras. Não tinha internet para mostrar, não tinha microfone, tem 3 câmeras aqui, estou acostumado com isso. 3 câmeras aqui, reproduzindo, gravando, botando para a internet. Então os levitas eles auxiliavam, como Esdras lia, talvez até os levitas repetiam, e eles explicavam para o povo o que estava sendo lido. E como é a palavra de Deus, aquilo ali impactou as pessoas. Impactou de uma maneira que eles começaram a chorar. E aí Neemias, Esdras e os levitas disseram: esse dia é consagrado ao Senhor, é um feriado, estava no sábado, no Shabat, dentro da Bíblia. E o nosso Deus, nada de tristeza e choro. Tá? E aí ele continuou a leitura por 6 horas, e no final dessa leitura, ao meio-dia, são 6 horas da manhã, ao meio-dia, né? E ao meio-dia eles se reuniram para comer, beber, repartir com os que nada tinham, preparando para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Então foi um dia tão impactante que o povo ele celebrou. Ele chorou, mas depois ele celebrou. Isso é uma coisa muito interessante da palavra de Deus, porque quando a gente lê e a gente vê o Espírito Santo falando conosco, Deus falando conosco, isso nos impacta. E dependendo da sua situação, vai chorar. Mas é um choro que ele se torna alegria no final. Ele te aproxima de Deus. Porque Deus ele te confronta. Deus ele quer você mais próximo dele. Ele nos confronta no sentido de nos trazer. E o que nos afasta de Deus é o pecado. Ele nos confronta para nos trazer. E aquilo no final se torna alegria. Porque agora você tem uma compreensão maior de quem Deus é, da sua vida, do seu contexto. E eles celebraram o final. Então, alguns conceitos adicionais aqui. Exegese, quando você ouvir essa palavra, é determinar o significado do texto bíblico no seu contexto histórico e literário. Tá? Então, a exegese é o significado do texto em si. Tá? A hermenêutica é o processo que eu chego no significado. A exegese é, eu entendi o significado. E você vê que está bem claro aqui, né? O Raizu colocou. Eu entendo o texto no seu contexto histórico literário. Lá onde foi escrito, como ele foi. Se ele é uma poesia, eu entendo de um jeito. Se ele é uma narrativa, eu entendo de outro. Se ele é uma linguagem poética que traz um simbolismo, eu entendo o que significa esse simbolismo, e aí eu aplico para mim. Então essa é a ideia, tá? A exegese é algo individual. É uma coisa que você faz para você. Você primeiro entende, para depois você fazer uma exposição bíblica para outra pessoa. Então, o que é a exposição bíblica? É comunicar o significado do texto bíblico e sua relevância para os dias atuais. Então, a exegese ela é focada em entender o significado. A exposição bíblica é comunicar esse significado de maneira relevante. Isso eu acho que os pastores da nossa igreja fazem muito bem no domingo. Né? Eles fazem muita exposição bíblica. Eles abrem o texto bíblico, eles leem o texto bíblico, eles explicam, e eles não só explicam, eles trazem na nossa realidade uma aplicação para aquele contexto que a gente vive hoje. Ele entende o significado lá atrás, ele traz para a gente esse significado, essa relevância dos dias atuais. Então, a exposição bíblica está preocupada em como eu comunico. E a exegese é qual o significado. Homilética. Tá? Você não precisa decorar isso aqui não, tá? Só conhecimento. Né? Senão não fico preocupado em decorar, mas entender, né? A homilética é a ciência e a arte, já falou sobre isso,
de comunicar o significado e relevância do texto bíblico em uma situação de pregação, culto de domingo. Tá? A pedagogia, e aqui eu falo pedagogia no contexto teológico, ela tem outros significados, tem outros contextos, é a mesma coisa na situação de ensino, tipo o que está acontecendo aqui agora. É uma situação de ensino, é uma situação de pregação. Você pode interromper, você pode discordar, você pode... Né? Aqui a gente trabalha um pouco com a parte intelectual, né? Mas também com a parte espiritual. Então, por exemplo, Esdras, o etíope, o que ele estava fazendo lá, sozinho? Ele estava fazendo uma exegese. Estava tentando entender aquilo para ele mesmo, tá? No caminho para a casa dele. Tá? Já o Filipe fez uma exposição bíblica para ele. O Filipe foi lá e explicou para ele, ó, esse que está falando aqui, não é, o profeta não está falando dele, ele está falando de Jesus. Ele apresentou as boas novas do Evangelho para ele e ele se converteu. Foi uma exposição bíblica. O Esdras já foi uma pregação, uma coisa homilética. Ele estava ali, né, expondo a Bíblia para as pessoas, mas trazendo uma relevância para aquelas pessoas, no aspecto que nós fomos para o cativeiro porque nós nos afastamos do Senhor. O Senhor nos trouxe de volta, mesmo a gente não merecendo, Ele nos trouxe de volta. E agora a gente precisa servir esse Deus. É meio que acontece com a nossa vida. Às vezes a gente se converte, a gente afasta um pouco, vai lá para o nosso cativeiro, que a gente pode simbolizar a sua escrava do meu próprio pecado, mas Deus vai ter misericórdia de mim, Ele me traz de volta. E eu agora vou servir esse Deus, em paralelo com o que aconteceu com o povo de Israel, conosco. Né? Então, e os levitas, eu já acho que eles já estavam fazendo um papel mais pedagógico. Né? Estavam lá, o Esdras está lendo, explicando isso significa isso, fazendo as conexões. Tá? Então, essa aqui é a ideia da parte pedagógica. Então, continuando aqui, 2 Pedro 3, 15 e 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Então, aqui é Pedro, escrevendo no livro de Pedro, falando de Paulo. Tá? É o que ele fala de Paulo. Como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos, com paciência e outras coisas. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras da própria destruição dele. Então, aqui eu acho muito interessante, porque o Pedro, líder dos apóstolos, ele tinha dificuldade de entender o que Paulo escrevia. Se o Pedro tinha uma certa dificuldade, ele reconhece que é difícil de entender. Ele não tinha, mas ele reconhece que é difícil de entender. E aí, ele fala, né, é difícil de entender, porém, algumas pessoas distorcem conscientemente a palavra de Deus. Ou seja, já naquela época, a gente tinha algumas pessoas que era difícil de entender, mas algumas pessoas, propositalmente, por algum tipo de interesse, elas distorciam aquilo que está escrito na Bíblia. E a outra coisa que eu acho interessante aqui, como também fazem com as demais escrituras. Ou seja, os apóstolos, eles tinham consciência de que eles estavam escrevendo a Bíblia. Ou seja, Pedro já reconhecia que as cartas de Paulo eram a Bíblia. Assim como as pessoas já distorciam as escrituras do Antigo Testamento, ali algumas pessoas, mal intencionadas, distorciam as escrituras do Novo Testamento, que tinham acabado de ser escrito e não tinha nem terminado. Então é bem interessante assim. Então a Bíblia ela é um livro assim, singular. Ao mesmo tempo que uma pessoa simples ela consegue acessar aquilo ali e entender o que está escrito ali. Se você quiser aprofundar, você consegue, porque ela é esgotada. Então, ao mesmo tempo que ela é simples, e eu conheço exemplos da minha vida aí de pessoas, às vezes, que tinham a quarta série,
A avó da minha esposa era um perfil desse. Uma senhorinha que não faltava nenhum culto. Ela aprendeu a ler, ou aperfeiçoou, vamos dizer assim, a leitura dela, que era deficiente, lendo a Bíblia. Depois de 30 anos lendo a Bíblia, ela conhecia muita coisa. Falava a Bíblia de cor, ela sabia conectar as coisas, e ela não fazia que nem eu, que lá no computador, vai ganhar, vai discutir, um monte de livro, mas a senhorinha, pelo fato de ela ter uma exposição constante à Bíblia, não era uma pessoa eloquente, não era uma pessoa. Né? Ela falava muito bem, né? Eloquente, não era preciso estudar, mestrado, doutorado, nada disso. Ela conhecia muito da Bíblia. Eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem pessoas do relacionamento de vocês que têm esse perfil. Quem está na igreja um pouco mais tempo, com certeza. Vendo lá visível lá, tem a pessoa mais senhoria, os senhores, né? Tanto ler, tanto tem exposição. Tem pessoas que vão adquirindo conhecimento, vão adquirindo sabedoria. Né? Mas ao mesmo tempo, se você quiser aprofundar, é difícil. Ou seja, é simples para você entender, que você precisa lá no próximo. Mas ela é profunda e inesgotável. Quanto mais você estudar, quanto mais você vai perceber que pouco eu sei, é a conclusão que eu chego. Quanto mais eu estudo, mais a conclusão que eu chego, eu sei menos ainda. Às vezes coisas que eu achava que era de um jeito, eu não acho que na vez, preciso rever algumas coisas aqui. Então, a Bíblia é um milagre. E é um livro que é inspirado por Deus. Então, é muito interessante. Tá aqui, só curiosidade, essa figura aí é o Codex Vaticanus, é um dos manuscritos mais antigos, exatamente nessa passagem que a gente acabou de ler ali, é o trecho que está aqui. Então, entrando aqui na segunda parte da aula dos desafios. Existe um grande intervalo de tempo que nos separa dos autores bíblicos e de seus leitores oratoris. Então é interessante a gente ter uma linha do tempo na nossa cabeça ou de fácil consulta. Você acha isso na internet muito fácil, né? Da cronologia bíblica. Né? Então os primeiros 11 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 até Gênesis 11, a gente não consegue precisar com exatidão que eles ocorreram. Tá? Tem polêmica, eu vou falar um pouquinho disso no próximo slide. Mas Abraão, que está no capítulo 12 de Gênesis, tem uma data muito estabelecida, conhecida, ninguém tem dúvida, nem o Cristo da Bíblia tem dúvida. Foi por volta do ano 2100. Tá? E de Abraão para frente, da época dos patriarcas, Moisés, próximo slide aqui fica mais fácil de ler. Tá? São datas conhecidas. Então, quem vê aí no módulo de panorama do Antigo Testamento, ele te mostrou esse aqui. Então, aí, Abraão está no 1865, Jacó foi para o Egito, 1855. Cristo mesmo aconteceu por volta de 1445. Essas datas elas podem ter uma pequena imprecisão, tá? Mas é pequena mesmo nesse caso aqui. Você sabe a época que Israel saiu de Egito. Você sabe mais ou menos, né? Você sabe exatamente o faraó que estava na época de Moisés. Você sabe qual era o contexto do Egito naquela época, você sabe qual era o contexto da terra de Canaã. Uma própria história. Tá? É Reino Unido, Reino Unido dividido, o exílio na Síria, 722 a.C., o exílio na Babilônia, nascimento de Jesus. É uma curiosidade, talvez alguém não saiba que provavelmente Jesus nasceu antes de Cristo. Cristo nasceu antes de Cristo. A gente tem um erro no nosso calendário aí de 4 a 6 anos. Tá? A morte de Jesus, eu acho que foi por volta ali do ano 33, mas também tem uma imprecisão. Mas uma impressão pequena, né? De 20, pode ser de 29 a 34 depois de Cristo. É irrelevante, assim, para a gente hoje, isso é irrelevante. Mas você sabe a época que aconteceu. Você sabe quem foi o imperador romano que estava lá. E o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele foi escrito por volta do ano 90. Você tem uma datação da Bíblia assim, muito precisa, tá? Que ajuda a gente a entender o contexto. A gente tem também um desafio que eu chamo de geográfico. Tá? Estamos no Brasil, no mundo ocidental, a Bíblia foi escrita na parte oriental do mundo, no Oriente Médio. Esse gráfico ele mostra mais ou menos todas as terras bíblicas onde aconteceram histórias da Bíblia. Então, ou seja, é uma geografia muito diferente para a gente.
Eu acho que eu nunca fui nesse lugar. Então, assim, é estranho para a gente. A pessoa que mora lá, já está mais familiarizada com os locais. Apesar, ela vai ter a distância do tempo. Ela está, quando você fala os lugares, para ela é familiar. Para a gente não é tão familiar. É um desafio. Né? Dá um exemplo que a gente tem na Bíblia. Né? A parábola lá do samaritano. Fala assim, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Aí, quando você olha no mapa, Jericó está no nordeste. Jericó está para cima. Aí você fala assim, olha, por que está descendo Jericó? Quando você olha a parte geográfica, Jerusalém está acima do nível do mar. Jericó é uma das poucas cidades do mundo que está abaixo do nível do mar. Né? Então, quando ele desce uma descida, mais ou menos 1.000 metros. Né? 20, anotei aqui, eu não sei, 20 alguma coisa quilômetros e 1.000 metros. Aí. Quando ele sai de Jerusalém, ele vai descendo. Quando ele vai de Jericó, ele está subindo, mas no sentido de direção para o norte. Então, é uma coisa que parece, é um exemplo. Ou, por exemplo, as cartas que a gente teve da igreja, as cartas da igreja, as 7 igrejas do Apocalipse. Foi muito legal a série da igreja lá no culto. Os pastores explicaram, essa cidade fica aqui, essa tem essa característica, essa tem esse templo, essa tem um negócio do colírio. Aí você dá, aí quando você lê o texto bíblico, era uma cidade que era famosa porque ela tinha colírio. Né? Você não enxerga, você enxerga mal. Então, faz um contraste, então um colorido ali. Então, alguns insights, né, da parte geográfica. Uma outra dificuldade que a gente tem é a cultura. Tá? Então, nós vivemos da cultura brasileira, né? E por cultura a gente pode falar de política, religião, economia, direito, agricultura. Era uma sociedade agrícola, não tinha indústria. Sociedade que dependia totalmente da agricultura para sobreviver. Tem muita ilustração na Bíblia que tem a ver com a agricultura. O gado, a arquitetura era diferente, o vestimento era diferente, de vestimento, costumes e tradições eram diferentes, a organização militar era diferente, a vida social era diferente. A cultura é o conjunto de aspectos que formam a vida do povo. Né? E a gente é bem diferente de cultura com relação à cultura das pessoas que receberam a Bíblia no começo. A Bíblia foi entregue principalmente para o judeu. A gente vê aqui alguns elementos da cultura brasileira. Você que é brasileiro, você bate o olho aqui e não entende. Ali está falando do carnaval, está falando dos animais, ali está mostrando as comunidades, música, etc. Então você entende, você que é brasileiro, você bate o olho ali e você entende a sua cultura. Quando a gente foi ver do lado de cá, a gente da igreja conhece vários dos elementos que estão ali, mas não todos. Eu não conheço todos. Então, só um exemplo. É uma cultura diferente. Eu preciso aprender um pouco sobre ela para poder entender. Uma outra coisa que é interessante é que não só a cultura judaica é a que mais influenciou a cultura bíblica, mas existiam outras culturas em volta deles que também influenciaram. Então, o Egito, por muitos anos, foi a principal potência do mundo. Na época de Moisés era provavelmente a civilização mais avançada do mundo. Tinha as pirâmides, tinha os faraós. Era uma sociedade com uma... Eu sou engenheiro, tá? Uma engenharia extremamente avançada para a época. É tão avançada que as pessoas até hoje não sabem como é que foi construída as pirâmides. Eram pessoas muito inteligentes. Mas eles tinham uma cultura de uma outra religião. Tinham muitas divindades, eles acreditavam muito na necromancia, no espiritismo. Né? Então, as 10 pragas do Egito, se você estudá-las com calma, vê que cada uma daquelas pragas ela atacava uma divindade do povo egípcio. E o rio Nilo era uma divindade para eles. O Nilo foi uma das coisas que foram afetadas nas pragas do Egito. As 10 pragas do Egito têm um pouco a ver com Deus, ele afrontando o faraó, que também era uma divindade, afrontando ali uma cultura que era pagã. Mas afrontando não no aspecto de destruir, mas em amor. Né? Então, interessante. Outra cultura que ela é forte, ela foi um império que influenciou bastante a cultura assíria. Também a gente teve na igreja aí o Jonas. Né? O Jonas ele não queria ir lá para Nínive.
era a principal cidade da Síria. Por quê? A Síria era um povo que ele era focado na guerra, focado na intimidação. Eles faziam crueldades quando eles conquistavam outros povos. Existia uma guerra psicológica. O leão era o símbolo da Síria. Eles tinham um esporte sagrado, que era a caça ao leão. Mas, apesar disso, eles eram um povo culto. Eles tinham bibliotecas antigas lá, que a Zurba Nipal, né, das maiores bibliotecas da antiguidade, ficava lá em Níger. Então, era um povo culto, um povo inteligente, mas era um povo que ele dominava pela força. E aí se explica, né, por que o Jonas não queria ir lá. E ele fugiu, Jonas vai lá pregar para Nínive. A Ninivita, um exemplo, que a gente sabe da história, eles não respeitavam nem as mulheres grávidas, eles furavam a barriga da mulher grávida. Eles imprimiam um terror. Eles estabeleceram o império deles através do terror. A gente tem também a Babilônia. Tá? Uma das principais, aqui tem outros, tá? Mas Babilônia já tinha uma questão da astronomia, o povo, na época de Nabucodonosor, a Babilônia virou a joia do mundo, virou o império mais rico do mundo, mais requintado do mundo. Então tem aí uma ilustração aí do portão de Tarque, os judeus passavam por ali, tem todos os desenhos das divindades deles e tal. Eles tinham uma educação muito avançada também, eles tinham uma educação de elite, que eles passaram para os amigos lá, para o Daniel, Sadraque, Mesaque, os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel tiveram acesso a uma educação altamente elitizada, código de Hammurabi era dessa região. Eles tinham os zigurates, né, que eram aquelas construções grandes. A Torre de Babel provavelmente era um zigurate. Não foi na época de Nabucodonosor, foi antes. Então era também um império muito influente que serviu de simbolismo do Apocalipse, quando ele fala, né, da questão do mal, da questão usa a palavra prostituição no aspecto de você se afastar de Deus. Então, se entender um pouco dessa cultura, você ajuda a te entender textos difíceis como o Apocalipse. Outra cultura aí da época era a Pérsia. A Pérsia ela já tinha uma política de tolerância religiosa, cultural. Ela já dominava assim, ela dominava o lugar, mas ela deixava aquele lugar manter as tradições dele, ele dominava mais de um jeito mais positivo. Ele falava assim, se eu tratar bem aqui, essa pessoa vai ficar aqui no império, não tem menos problema. E o Ciro, né, a formação de Deus, o Ciro fez os decretos lá para liberar o povo para voltar para a terra dele. O correio real da Pérsia era muito eficiente. Então, o selo do imperador lá, né, que não podia ser revogado, eles se comunicavam de uma maneira muito eficiente. Eles mandavam as cartas e a comunicação do Império Persa estava muito eficiente acima dos outros lugares. A religião deles era o zoroastrismo, que existe até hoje aí. É uma dualidade ali do bem e do mal, luz e trevas. É uma cultura persa que existe até hoje. Ela foi modificada, ela foi alterada. É uma cultura que existe até hoje, que é o Irã. A cultura persa. A gente tem a cultura grega, que já começa a ficar mais próximo da gente. A gente, como civilização ocidental, já foi mais influenciado pela cultura grega, da filosofia. A Grécia ela contribuiu com a parte bíblica, com a língua, porque o Alexandre o Grande, quando ele dominou o mundo, ele espalhou a cultura grega no mundo todo, de maneira que o grego virou uma língua franca igual ao inglês hoje. Se você ia se comunicar com alguém no negócio, para vender alguma coisa, você falava em grego. O grego começou a ser muito difundido e o Novo Testamento acabou sendo escrito em grego. Uma língua extremamente precisa, gramática super elaborada, né? Filósofos gregos, pessoas muito inteligentes também. A filosofia grega influencia até hoje. Existem leis hoje baseadas na filosofia grega, muitas pessoas gostam disso, estudam essas coisas. Os primeiros pais da igreja foram influenciados pela cultura grega, a gente vai ver isso semana que vem. Até a forma de interpretar a Bíblia, às vezes, foi influenciada um pouco ali no início, né, por uma parte do cristianismo, não por todo o cristianismo. Pela cultura grega, a gente tem a Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para a língua grega, de tão influente que era a cultura grega.
Então, eles traduziram o Antigo Testamento para o grego e muitas pessoas passaram a conhecer, talvez o etíope que estava lendo em grego. E Jesus utilizou a Septuaginta. Jesus chegou a citar a Septuaginta nas pregações dele. E uma última, que é a última que eu vou falar hoje, é a cultura romana, que era a cultura que estava em vigor na época de Cristo. A Roma fortaleceu uma infraestrutura política e física muito grande, tinha muitas estradas e, por uma questão de domínio militar, acabou-se acontecendo a Pax Romana. Então, durante a época de Jesus, teve-se muito poucas guerras, porque o Império Romano dominava tudo, né? Ninguém ia contra eles, porque eles eram muito fortes, e acabou que estabeleceu-se um período de paz, onde o comércio floresceu, construíram-se várias estradas e utilizavam-se a língua grega para se comunicar, que foi uma época de paz. E no início da igreja foi favorável, porque fez a igreja se espalhar pelo mundo inteiro, utilizando as estradas, utilizando a comunicação, né? E existia uma certa liberdade. E também uma cultura que mais próxima da gente, que existe até hoje, né? De maneira diferente, mas existe até hoje, e que também influenciou bastante o direito, por exemplo, o direito nosso hoje foi bastante influenciado pela cultura romana, a burocracia, né? A burocracia que a gente tem. Então, assim, curiosidades aqui para... Desafio linguístico. Esse daqui é um que também acho bem difícil. A gente tem na tela aí os manuscritos do Mar Morto. O manuscrito do livro de Isaías. Então, muitos de vocês já sabem isso, mas o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. O Novo Testamento, do outro lado, lá, no Codex Alexandrino, do 5º século depois de Cristo, foi escrito em grego. Tá? O hebraico ele é lido da direita para a esquerda, ele é lido ao contrário. Ele não tem consoantes, ele não tem vogais, só tem apenas consoantes. Então é uma língua diferente, é um jeito diferente de pensar, é um jeito oriental. Oriental, as línguas do Ocidente, as nossas aqui, é alfabética. Tá? É um pouco diferente. Então, eles são mais próximos do Oriente do que da gente. A língua grega já é mais próxima da nossa. A língua latina, que tem alfabeto, tem vogal. Essas coisas influenciam. Tá? E essas línguas, elas têm expressões que são obscuras. É difícil de compreender para o leitor da língua portuguesa. Tá? E uma coisa que é interessante aqui é o tal da crítica textual. Né? Esses manuscritos eles eram copiados. Você tem uma lista gigante, o pessoal comparou os manuscritos e falou, esse aqui seria provavelmente o original. Então, ainda tem um pouquinho disso, às vezes existem umas pequenas variações no texto bíblico, que está tudo mapeado hoje. Se você pegar a Bíblia Stuttgartense lá, que é uma Bíblia foram 4 universidades que fizeram, tem todo o mapeamento de todos os manuscritos, eles escolheram um. Eles reproduziram aquele, eles colocam as variações no rodapé. É isso para facilitar o estudo de quem quiser aprofundar. Eles têm ali um trechinho ou uma palavra que é diferente. Então, é interessante. E se você estudar muito no profundo essas pequenas variações, criam algumas. Mas nada que, na verdade, nada que atrapalhe o estudo. Na verdade, eu acho assim. Se você fizer um estudo da crítica textual, você vai chegar à conclusão que a Bíblia é um milagre, que Deus está por trás daquilo ali. E que a Bíblia que a gente tem hoje ela é muito precisa, na língua original, até nas traduções. A gente já falou aqui um pouquinho sobre as traduções também. Então, é um desafio linguístico, né? Porque às vezes a tradução ela não consegue fazer todo o significado do problema. Se aproxima, né? Você traduz, você escolhe. Então, por exemplo, uma coisa que a gente já conversou aqui, né? Se você pegar a Bíblia em português, a Almeida, ela optou por um estilo de tradução que é literal. Você tenta pegar exatamente o que está lá no hebraico e escrever em português. Só que isso cria uma dificuldade, porque aquilo ali no hebraico faz muito sentido, mas no português talvez nem tanto. Aí se você pegar uma
uma outra tradução, a mensagem, a linguagem de hoje, já é um extremo oposto. Eles pegam o texto literal, eles capturam o significado daquilo ali, eles tentam traduzir de um jeito contemporâneo. Só que aí pode ficar muito diferente. Você lê e diz, nossa, parece que é tal coisa. Ele quer dizer, tem um valor isso. Tá? Precisa ter cuidados, mas tem um valor. Ele tentou deixar na linguagem mais simples, mais contemporânea. A gente tem a NVI, que eu gosto bastante, que é uma bem equilibrada. Então, ela tenta seguir o literal, mas naqueles pontos que ela acha que o literal pode gerar uma dificuldade, ela contextualiza. Por exemplo, na NVI, se você for ler lá o barco lá de Noé, o navio, ele não está em côvados, ele está em metros, ele está em quilômetros, então ela dá uma facilitada. Você entende metro, qualquer um côvado, está fazendo um ponto da cabeça. Então a NVI eu acho um bom equilíbrio, que é a que a gente usa na igreja. Ela tende um pouquinho mais para o literal, mas ela tenta explicar algumas coisas que não fariam muito sentido em português. Eu acho bem equilibrado. Mas quando você faz isso, você faz uma escolha. A área também tem isso. Então ela coloca no rodapé, ó, literalmente está escrito isso. Ela coloca o que ela escolheu e ela marca embaixo, literalmente, isso. Aí você sabe, literalmente, isso aqui, mas a NVI é uma excelente tradução, a NVT é uma excelente tradução. E a gente não vai deixar de encontrar Deus por causa disso. Mas a gente tem que estar ciente de que existe alguma coisa que soa estranha, talvez você tem que ir lá no hebraico, tem que ir lá no grego, que aí você não tem isso, você não tem esse problema. A gente tem que estar ciente que isso é uma tradução. De repente, se você quer estudar alguma coisa mais a fundo, você vai buscar informação. Isso não é muito fácil de fazer. Tá? Tem só um ponto, que a mensagem, ela nunca se propôs em ser uma versão, né? Perfeito. Ela sempre foi uma tentativa de paráfrase, né? Então, algumas pessoas vão julgar o Eugene Peterson, né? Que foi quem escreveu. Mas a ideia dele nunca foi que fosse uma versão como LVT, IVI. É uma ideia ali de contemplação, né? E ele usa bastante linguagens artísticas, né? Poetas. Um exemplo, ele troca a palavra Deus e Jesus por eterno. Então, os salmos são bem carregados assim, de arte. Assim. Então, essa ideia, às vezes, de uma lectio divina, né? De uma leitura mais contemplativa. Obrigado. Eu conheço pouco, eu ganhei uma recentemente, estou lendo assim devagarinho. Mas a LBT ela segue esse meio termo de Também, eu acho que sim. É mais no meio termo ali. Não, é uma tradução que eu gosto. É isso. Desafio literário. A Bíblia ela tem gêneros literários, ela tem uma estrutura literária e ela tem figuras de linguagem. Tá? Então, vou falar um pouquinho de gênero literário. E vou falar no próximo slide. Mas figura de linguagem. Figura de linguagem, ela é... Vou deixar para o especialista lá, o pastor Felipe falar. Mas ela é uma frase, uma expressão que ela não segue o sentido literal da expressão. E você usa aquilo para você deixar mais expressivo, você deixar mais poético, para você fazer um significado mais profundo. Essas figuras de linguagem é interessante você entender, né? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala de Jesus Cordeiro, é uma figura de linguagem para fazer uma comparação. Né? Jesus é literalmente o Cordeiro, né? É o simbolismo do Cordeiro para Jesus, né? Do Antigo Testamento. Então, essa é a ideia. Então, o gênero literário. A gente tem estes gêneros literários que estão na Terra. Na Bíblia, a gente tem uma narrativa. Se pegar lá Gênesis, o início ali é uma narrativa. Então, está contando a história, como começou, como escreveu o nome, a história de Abraão, dos patriarcas, a narrativa. Aí você chega em Êxodo, tem um pouco de narrativa e um pouco de lei. Aí você continua lá Levíticos, Números, é mais literatura lei. Tá? E a lei isso é uma coisa interessante, que a gente já conversou aqui. A lei da Bíblia, ela não tem o sentido que a lei nossa hoje tem. Nossa lei hoje, ela não lembro o termo técnico, mas ela é prescritiva, no aspecto assim,
Se não está na lei, você pode fazer. Né? A lei brasileira era assim. Então, você vai buscar a lei gigante, né? Ela proíbe um monte de coisa, ela dá um monte de direitos, ela... Né? Eu não acho ruim, não. Né? É diferente. A lei bíblica, ela funciona por princípio. Né? Então, ele te dá um princípio. Então, quando a gente lê lá, não matarás, isso é um princípio bíblico. Isso não significa que se você matar 100% das situações, está errado. Né? É um princípio. Ó, o princípio é, o homem foi criado em massa, você não vai matar o homem. Mas se você está numa situação de guerra e você, a sua vida é ok, isso a Bíblia não condena. Entendeu? Se a gente pensar na lei do jeito que a gente pensa na nossa lei, fala, nossa, não vou matar em modo nenhum. E eu não assassinarás. Ser um não assassinarás. Algumas pessoas preferem traduzir assim para ficar mais claro para a nossa cultura. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é interessante, você tem que entender. A lei ali para eles, ela é um princípio. E a Bíblia ela é toda por princípio. Né? E o princípio ele não é específico, é um princípio que você vai aplicar na sua vida de maneira específica. Né? Então, são coisas dentro da cultura que atrapalham. A gente, na nossa cultura, se a gente aplicar ali a Bíblia com a nossa cabeça, você se confunde. Poesias. Poesia é uma coisa que eu acho super difícil de entender. Você traduz ali a poesia literalmente, ela faz muito sentido na língua hebraica, ela faz muito sentido no grego, mas ela faz pouco sentido em português. Ela traz um desafio adicional. Você tem livros de sabedoria, a gente tem literatura profética. Né? Boa parte do Antigo Testamento é literatura profética. No Novo Testamento você tem... Pergunta? Sim, existe uma certa divisão, quando o senhor falou sobre a narrativa, ela entraria como história, quando a gente fala em crônicas e reis. Perfeito. E aí, quando a gente pega a sabedoria, a gente pega o livro de Cantares. Quando entra na literatura profética, a gente pega Ezequiel, Jeremias. Tá correto. Mais ou menos essa Essa é a ideia. Então, Jó, por exemplo, ele tem comecinho a narrativa e o final a narrativa. E todo o meio são diálogos poéticos. O comecinho e o final é super fácil de entender. E o meio ali, ele é poético. É uma linguagem poética. E o Jó está conversando com os amigos dele utilizando de poesia. Ele fala poesia e eles respondem. Então, a Bíblia, ela, em termos de qualidade literária, ela é muito sofisticada. Muito sofisticada. Então, quem gosta de literatura, não é muito meu forte, mas aprendi a gostar, é muito sofisticado, né? Tem muitos recursos. Pegar o livro de Ruth, o livro de Ruth é um storytelling moderno, igualzinho. Eu trabalho em empresa multinacional. Uma das coisas que a gente aprende é você precisa fazer o storytelling nas suas apresentações, para você convencer as pessoas daquilo que você quer atingir, você convencer o cliente a comprar o seu produto, você vai ser um fornecedor, se não for. E o Ruth, se você pegar lá, tem todos os elementos de storytelling moderno que a gente fez curso de storytelling na empresa. Tá lá, se tá no livro de Ruth, ele tá certinho. Tá melhor do que o curso que eu fiz. Aqui, ó, a biblioteca do Rio de Janeiro, tá? A biblioteca Real Gabinete Português de Leitura. É bonito, né? Então, esses são os desafios literários. E de estrutura, né, nós vamos ver um exemplo aqui, vamos acabar as notas. São os apróstios. Então, a estrutura literária. Tem um significado. Então, desafio espiritual. A Bíblia é um livro sobre Deus. E isso, por si só, já traz seus desafios. Porque Deus é infinito. Como é que você define Deus em palavras se Deus é infinito? E a Bíblia não é o que o homem pensa sobre Deus. É os pensamentos de Deus sobre ele mesmo e sobre o homem. Né? Eu posso escrever um livro sobre Deus, mas é o que eu acho sobre Deus. A Bíblia não é isso. Né? Não é o que eu acho sobre Deus, é o que Deus quer revelar dele mesmo para nós. A Bíblia tem milagres, a Bíblia tem oráculos, profecias, presságios. Tem verdades difíceis de entender, como a Trindade, como as duas naturezas de Cristo, como, por exemplo, a soberania de Deus e a vontade humana. Como é que você casa as duas coisas? Mas é fascinante por outro lado. Né? Deus é soberano, eu sei que Deus tem controle da minha vida. Mas eu também tenho as minhas vontades.
E Deus ele permite que eu tenha as minhas vontades. E às vezes você conciliar uma coisa com outra é difícil. É um livro que ela tem um certo mistério, às vezes até para os intérpretes mais versáteis, alguns trechos pode ser difícil de entender. Bom, aqui é a Bíblia de Gutenberg, tá? A Bíblia é um livro que ela tem uma influência enorme na nossa civilização. É o livro que tem a maior influência no mundo inteiro, na história, no número de cópias, etc. Porém, também é um livro que é negligenciado. A gente, como cristão, às vezes não dá o valor que ele tem. Então, muito interessante. Aqui, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo queimado. Ou seja, é algo espiritual. Às vezes as pessoas não entendem que o Deus desse cego, o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Ele suprime o entendimento das pessoas. Tá? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura, não é capaz de entender-as porque são discernidas espiritualmente. Aqui uma pergunta. O incrédulo, a pessoa que não tem Espírito Santo, ela consegue ou não consegue entender a Bíblia? Ela consegue entender a Bíblia, mas ela não consegue se apropriar daquela verdade. Ela não consegue aplicar aquela verdade na nossa vida. E o mais importante da Bíblia é aplicar a verdade que a gente suou ali, né, para observar, interpretar, entender, para se aplicar. O incrédulo entende a Bíblia, eles estão inteligentes, mas ele não se apropria daquela verdade, porque ele não acredita, porque, enfim, tem razões. Tá? E eu queria passar com vocês, que não vai dar tempo, ainda fica de tarefa de casa. Tá? Um exemplo aqui é no Salmo 119. O Salmo 119 é um acróstico hebraico. Ele tem 22 seções de 8 versículos. O acróstico significa que o versículo começa, os 8 primeiros versículos começam com a letra Aleph, que é a primeira letra do vocabulário hebraico. Os próximos 8 começam com Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Você vê aqui está igualzinho. Tá? Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Tá? E nesse salmo, a palavra de Deus, é um salmo que fala sobre a exaltação da palavra de Deus. Ele coloca sinônimos da palavra de Deus. Os sinônimos são em hebraico, mas traduzidos são essas 8 palavras, 9, dependendo da versão. Então, ele traduz como lei, testemunho, preceito, mandamento, ordenança, estatuto, juízos e palavras. São nuances para se referir à própria Bíblia. Tá? Então, quando você olha aqui na primeira estrofe, todos começam com a mesma letra. Né? Todo começo de versículo está aqui do lado, a gente lê de direita para a esquerda. É o Aleph. Bem-aventurados os reconhecidos do caminho, que é no lá, lei do Senhor. Bem-aventurados os vossos terrenos, no que não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tá? Então, é um salmo que exalta a palavra de Deus. Um salmo que mostra que a palavra de Deus nos protege do pecado, é uma fonte de conforto, é uma fonte de força, que ela merece respeito, que ela é resposta para o ímpio, ela te dá inteligência para responder o ímpio, ela traz esperança, ela é suficiente, ela é boa, ela dá um testemunho claro, ela é fiel, ela permanece para sempre. Essa aqui eu gostei muito. A tua fidelidade se estende de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Então eu tenho uma conversa, né, com a minha esposa ontem. E ela é preocupada, né? Será que os nossos filhos eles vão conseguir ter sucesso no mundo, que é muito complexo, ou eles têm que estudar inglês, eles têm que fazer isso, mas eles têm a opção de ser crente, e é difícil ser crente, e aí, pô, eu não sei se estou fazendo tudo que eu tinha que fazer, e aí, né, assim vai. E o que a gente lê na Bíblia é a tua fidelidade se estende de geração em geração. Deus fundou a terra e ela está aqui até hoje. Ou seja, né, os salmos, né, a misericórdia de Deus, ela te segue todos os dias da sua vida. Né? Então, aí foi a conclusão que a gente chegou, né? Que depende de Deus e eles vão ter sucesso no que eles fizerem.
Porque Deus vai estar com eles. Não é porque eles vão saber falar inglês. Ou não. Estou aprendendo. Então, porque se não for, eles vão ter o skill, a habilidade que tiver que ter. Então, é Deus. Né? E a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Né? Fica de enfim, aí para vocês lerem. Se quiser ler o salmo inteiro, nem precisa do slide. Tá? Último slide. Que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas formam o mar. Então, todo mundo vai saber sobre Deus. O Espírito vai chegar a todas as pessoas. Então, nós somos privilegiados de poder ter acesso à Bíblia, ter acesso a Deus. O Brasil tem muitas coisas difíceis. Mas uma das coisas boas do Brasil é que a gente pode usar pelo se quiser, você tem acesso à Bíblia. Você tem 15, 20 versões da Bíblia para ler. Então, vamos tomar isso como um privilégio. Tem muitas versões da Bíblia em português. Isso é um privilégio. Tá? Quem tem acesso ao inglês, pode ler inglês, espanhol, se conseguir ler em outro idioma, você tem acesso. Às vezes ainda existem pessoas que não têm a Bíblia na língua delas. Então, a gente é privilegiado em muitos aspectos. Que passo nossas referências. Obrigado pela presença. Não sobrou tempo uma pergunta, mas... uma pergunta, mas se tiver uma pergunta. Uma pergunta. Já gastou. Ah, Por favor, pode ser. quando você falou de figuras de linguagem, eu tenho uma dúvida que eu ainda não sanei, que é sobre os Gênesis. Eles, quando fala serpente, quando fala essas coisas, é uma figura de linguagem? Ou é literal? Eu entendo que a história que aconteceu ali foi literal. Tá? Mas a gente sabe que o poder que está lá por trás da serpente é Satanás. Por isso, em outros lugares da Bíblia, quando ele fala serpente, ele está usando uma linguagem figurada, se referindo a Satanás, remetendo ao primeiro capítulo, segundo capítulo da Bíblia, o terceiro capítulo da Bíblia. E Satanás utilizou do animal para ludibriar Adão e Eva. Então, o acontecimento ali é literal, mas o simbolismo da serpente ele ficou, por respeito da Bíblia. Faz sentido? Tá bom? Eu vou encerrar às 9, para todo mundo trabalhar, física, etc. Continuar orado. Tá? Se tiver pergunta, pode pôr no chat, pode perguntar na igreja, pode perguntar para o pastor Felipe, para o Jefferson, está disponível. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela quarta-feira, no meio da semana, obrigado